Fala, meu querido. Chegamos com mais uma questão do Enem. Essa aqui é uma questão que caiu na prova de 2013, né? Então, questões mais anteriores, você está vendo que caiu bastante questões sobre velocidade média, sobre cinemática. Hoje, esse tema não está tão em alta, mas que é sempre bom você dominar aí para os vestibulares e para as provas de Enem, provas de outros vestibulares que você vai encontrar por aí. Um bom exemplo disso, aqui a gente estuda principalmente a relação de conversão de unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, essas unidades que muitas vezes alguns alunos acabam escorregando na hora de resolver esses exercícios, né? Então ele fala o seguinte, ó, antes das lombadas eletrônicas, você já deve ter passado por aí diante de uma lombada eletrônica que o carro passa e aí em algum visor eletrônico indica a velocidade a qual o carro está passando por ali. Eram pintadas faixas na rua, então antes dessas lombadas eram pintadas faixas na rua para o controle de velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. Então, o policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Então, poderiam acontecer aí erros, né? Erros aí do medidor, que no caso é o policial. Poderiam acontecer diversas situações que não identificavam com bastante precisão a velocidade do carro. Então ele cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. Né? A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador, que aí é o caso que era o policial que estava com o cronômetro. A distância entre dois sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. Então tá bom. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar a lombada eletrônica, cujo limite é de 40 quilômetros por hora, sem receber a multa, é. Então vamos lá, vamos começar a entender o seguinte, ó. Vou imaginar que a gente tem aqui dois pontos aqui, né? Eu preciso aqui, a roda do carro vai passar aqui e depois vai passar por aqui. Então eu tenho uma distância entre esses dois pontos aqui de 2 metros. Essa é a distância que existe aí ficou estranho aqui. Entre esses dois pontos de 2 metros. Né? Então eu preciso descobrir qual é o tempo que ele gasta para que eu tenha essa velocidade. Porém, a gente tem um problema aqui. Essa velocidade de 40 quilômetros por hora, a gente não pode encontrar com a relação de metros. O que eu faço? Eu divido por 3,6. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que dividir aqui por 3,6. Então, a velocidade em metros por segundo dele é de 40 dividido por 3,6. Sem desespero aqui, você não precisa fazer essa conta, né? Pode deixar assim mesmo. Descubra que a velocidade dele em metro por segundo é 40 dividido por 3,6. Por que eu uso essa relação? Porque daí eu vou escrever que a velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. Acho que a gente sabe dessa relação, aí é fundamental. E ao invés de eu escrever um número bem quebrado, aqui um número com bastante vírgulas e tudo mais, com bastante casas decimais, né? Eu escrevo, ao invés disso, eu coloco aqui o resultado em 40 dividido por 3,6, sem problemas. E aí, a distância que eu uso é de 2 metros. Veja que eu vou encontrar aqui um tempo em segundos. Por que eu vou encontrar um tempo em segundos? Porque eu tenho uma velocidade em metro por segundo, uma distância, um ΔS em metros, e eu vou achar um tempo em segundos. É como se eu colocasse aqui as unidades, metro por segundo, que é a velocidade que está dada aqui, 40 sobre 3,6. Eu vou encontrar um deslocamento em metros e um tempo em segundos. Quando eu faço isso, a gente vai encontrar aqui o ΔT, vai ficar 40 sobre 40 vezes ΔT, a gente multiplica em cruz. Isso é igual a 2 vezes 3,6 vezes 2. E aí basta a gente isolar o tempo aqui, né? O ΔT. Esse resultado aqui dá 7,2, que é 3,6 vezes 2, dividido por 40.
Se você dividir 7,2 por 40, pode fazer essa continha aí, você vai ver que o ΔT vai ser de 0,18 segundos. Então, esse é o tempo necessário aí para que ele consiga alcançar a velocidade de 40 sobre 3,6 metros por segundo. O que significa para a gente uma velocidade de 40 km por hora. Então, o tempo mínimo que ele vai gastar para que sem receber essa multa é de 0,18. Porque, veja, se ele fizer um tempo menor aqui, né, o menor do que esse 0,15 aqui, essa velocidade vai ser maior do que 40. Quanto mais rápido ele passa, maior sua velocidade. Então, o mínimo que ele pode passar é de 0,18 para encontrar aqui a velocidade de 40 km por hora e acabar não sendo multado. É isso. Então, essa é a questão aí que caiu no Enem 2013, que espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe seus comentários aqui. E se esse exercício te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal para cada vez mais os nossos vídeos poderem chegar longe por aí. Obrigado, gente. Mais uma questão na prova do Enem 2013.